Oi, gente, mais um dia de isolamento, né, de quarentena. Eu espero que vocês todos estejam bem, saudáveis, que a família também esteja bem. É, de coração, assim, tô aqui para trabalhar um pouquinho mais a questão espiritual através das informações que eu trago, dos meus aprendizados e ver se eu consigo acessar um pouquinho melhor, um pouquinho mais a vida de cada um de vocês, para que a prosperidade aconteça, para que a gente consiga encontrar, né, um sentido maior na nossa existência aqui. Vou esperar um pouquinho mais para o pessoal entrar. Oi, Cláudia. Esperar a nossa sala aqui encher mais um pouquinho. E, e assim, é com muito prazer e é com muita gratidão, porque a cada live, a cada momento que eu tô aqui com vocês, também é um momento que eu acabo aprendendo. Então, é muito útil para mim tudo isso, né? E eu não quero nada para mim sozinha, eu quero, na verdade, viver numa comunidade mais saudável, com pensamentos mais edificantes, pessoas que se amem muito mais, que trabalhem muito mais a questão energética, a questão espiritual. E isso está me fazendo muito bem, está sendo muito gratificante. Então, já tem algumas pessoas aqui esperando entrar mais um pouquinho para a gente começar. Oi, Rita, Silvia. Então, é com muita alegria, né? Como eu estava falando, que eu tô aqui. E o que eu puder fazer para atender as expectativas. Se alguém tiver perguntas, por favor, dividam comigo, dividam a tela comigo, podem perguntar, podem dividir, porque às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. E o nosso assunto de hoje é propósito de vida, né? Eu geralmente quando encontro com as pessoas, quando eu vou fazer um atendimento, aí eu acho que 95% das pessoas que me procuram com a seguinte pergunta: o que eu vim fazer aqui? Por que eu nasci? Por que eu existo? Né? Eu tenho certeza que muita gente já pensou sobre isso, né? A questão da existência. E a existência, a nossa existência, ela tem um propósito, né? Ela existe realmente um propósito. É aquilo que eu falei das outras vezes. Você tem lá uma matriz, você tem um objetivo para vir, para encarnar, porque você tem um propósito para realizar aqui. Então, é muito importante a gente entender que a gente não está aqui em vão. Então, as nossas perguntas, né? O que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? Uma hora elas são respondidas de tanto... A não ser que a pessoa não esteja nessa frequência da descoberta e desse entendimento e dessa valorização da vida. Então, vamos lá. Propósito de vida. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você está conectado com o seu propósito de vida ou com o seu propósito na vida? São duas coisas bem diferentes. O que é o propósito de vida e o propósito na vida. Você já se fez essa pergunta alguma vez? Você já parou para analisar se você está se preocupando com o que você veio fazer na Terra ou com o que você está fazendo na Terra, encarnado? Essa faz toda a diferença na nossa vida. Quando a gente tem esse entendimento, o que a gente está fazendo aqui é que vai fazer a diferença na sua caminhada. Porque quando a gente não entende qual é o nosso propósito de estar aqui, o nosso propósito aqui encarnado, se a gente não tem esse entendimento, a gente não valoriza a nossa existência. E aí a gente deixa a vida, né, caminhar e seguir, né, conforme o vento manda. Mas quando a gente tem o conhecimento do que a gente veio fazer aqui, aí sim faz toda a diferença. Então, entraram mais pessoas, eu vou voltar à pergunta. Você está conectado com o seu propósito na vida ou o seu propósito de vida? Ok? Essa pergunta é a pergunta-chave de hoje. Muito bom, vamos lá. Jaque, o que é o propósito de vida e o propósito na vida? Bom, total diferença, né? Porque quando a gente fala qual é o meu propósito de vida, é o propósito, é aquilo que você veio realizar aqui. Aquilo que eu falei no nosso outro encontro,
quando a gente está lá em cima, na programação para descer, para viver aqui na Terra uma história, um propósito, este é o seu propósito de vida, é o propósito pelo qual você está aqui, encarnado e caminhando. O seu propósito na vida é aquilo que você está vivendo aqui e que você almeja através de coisas que vão te satisfazer, as necessidades primárias, ou seja, o apego. Voltamos lá na historinha do apego, né? A gente roda e cai sempre na história do apego. Então, quando a gente entende que o que a gente vem fazer aqui é o seu propósito de vida, independente daquilo que você deseja para você, você tem as grandes respostas. As coisas elas acabam fazendo muito mais sentido. A sua existência aqui acaba fazendo muito mais sentido, porque você sabe que você está aqui por algo maior, por um propósito maior, e não simplesmente para viver aqui, para entrar em contato, para conhecer, para passear, para viver uma vida feliz, alegre, próspera ou muito triste, mas sem um sentido sem você entender por qual sentido, por qual motivo você está aqui. O propósito de vida, ele é dado através da nossa missão. A nossa missão de vida, a nossa missão aqui embaixo, ela está diretamente ligada ao nosso propósito de vida. Então, o que vale aqui é o seu propósito de vida. E o que é a missão? É como eu vou realizar o meu propósito de vida. Por exemplo, Jaqueline. Eu adoro dar os meus exemplos, porque aí só eu me enrolo. Eu não preciso dar exemplo de ninguém. Eu até então, eu não sabia qual era o meu propósito de vida. Eu entendia que a minha encarnação aqui tinha sido o quê? A minha história de vida que eu tinha vivido, mas o porquê que eu tinha vivido toda essa história? Por que eu carrego toda essa história lá atrás, né? São tantos anos de vida, de história, e tudo assim muito... o que para mim não fazia muito sentido, viver muito de televisão e ter aquela grana fácil e ter um título de beleza, e isso para mim era muito fútil. Eu não me sentia confortável de viver só daquela maneira. Eu tinha curiosidade, eu perguntava muito para o plano espiritual. Me mostra qual é o verdadeiro sentido da minha vida. Por que eu precisei passar por isso tudo? Por dores, por sofrimentos, por alegrias, por sucesso, por derrotas, vencendo batalhas, perdendo batalhas. Qual é o sentido maior disso tudo? O que eu preciso aprender com tudo isso e praticar? Qual é o maior sentido disso para mim? E isso sim é o propósito de vida. Então, eu comecei a ter o entendimento que o meu caminhar, ele tinha sim um propósito. Qual era? Me espiritualizar e passar essa mensagem para as outras pessoas. Essa é a minha missão. Então, quando você entende qual é o seu propósito de vida, você entende que tem uma missão por trás disso. A missão é como você vai realizar o seu propósito, porque o seu propósito já está lá em cima, desenhado, como é que você vai realizar aquilo. Então, com base na sua história, e isso cada um de vocês analisando, como é que eu enxergo a vida, o que eu já passei até hoje, que sentido tem isso, qual é o propósito de eu ter enfrentado tudo isso, ter passado, ter ganho, ter perdido, ter administrado minha vida dessa maneira? Será que todas as pessoas que estão no meu entorno, elas fazem parte desse aprendizado, desse propósito de vida? Porque se fizerem realmente sentido na minha vida, então isso tudo vai me levar a um aprendizado. Isso eu estou falando de dores, tá? De relações tóxicas que muitas vezes a gente encontra. Vai valer a pena esse aprendizado. Por quê? Porque ele vai fazer parte do meu propósito de vida. Aí entra a história. Bom, e o meu propósito na vida? Bom, meu propósito na vida, se você não sabe qual é o seu propósito de vida, o seu propósito na vida acaba se tornando muito fútil, uma coisa muito sutil, muito sem sentido, sem sentido mesmo, porque quando você se apega a algo ou a alguém, aquilo dali é muito efêmero, uma hora acaba. Então, quando a gente não entende que nós estamos aqui por um propósito maior, o nosso propósito na vida, ele acaba sendo supérfluo. Por quê? Porque são aquisições, são desejos, são lutas, são caminhos que a gente procura para satisfazer a nossa necessidade pessoal.
E apenas isso, mas o vazio fica, porque o seu espírito está aqui por um propósito maior, que é o seu propósito de vida, e cumprir uma missão com esse propósito de vida. Então todos nós temos um propósito de vida, todos nós aqui existimos por um motivo, por um propósito. Vocês estão entendendo? Eu quero saber se eu estou sendo clara. Porque eu vou aguardar vocês responderem, gente, porque isso para mim é tão claro, mas eu não sei se eu estou conseguindo passar da maneira que eu gostaria. Porque quando a gente tem... Oi, Luzia. Quando a gente tem esse entendimento, fica muito mais claro a gente entender. Quando a gente tem esse entendimento que nós estamos aqui como espíritos navegando, né? Com esse corpo, com essa matéria, fica mais fácil a gente entender o porquê que nós estamos aqui. Então, por quê? Se eu sou assim, se eu sou assado, se eu tenho a pele assim, se eu tenho o cabelo assado, às vezes as pessoas, uma coisa que aprisiona muito a gente hoje em dia, que muitas pessoas acabam usando isso de uma forma errada, são as redes sociais. As redes sociais, elas nos aprisionam muito emocionalmente, porque a gente começa a ver realidades que muitas vezes são realidades falsas, são realidades criadas para criar uma imagem, uma impressão, dar uma impressão de uma vida assim, uma vida assado, e a gente acaba se prendendo e viaja na viagem do outro. E a gente acaba se frustrando porque, eu gostaria de ser assim, eu gostaria de ter aquilo, mas se o seu propósito de vida não cabe aquele movimento, não cabe aquelas conquistas, você vai transformar isso daí num propósito na vida. Vou correr atrás para alcançar. E aí a gente vai entrar naquela... Oi, Rosana. A gente vai entrar naquele conflito interno. Por quê? O que eu vim fazer aqui? O porquê que eu não conquisto determinada coisa? Se eu tô correndo atrás, eu trabalho que nem louca, mas do mesmo jeito que eu trabalho, o dinheiro entra, o dinheiro sai, o dinheiro entra, o dinheiro sai, eu não conquisto. Por quê? Porque você está apegada ao material e não está olhando, você está apegada ao seu propósito na vida e não ao seu propósito de vida. Tá? Então eu acredito que eu acho que eu consegui explicar bem e ainda ninguém me respondeu. Se vocês estão me ouvindo, por favor, me digam se vocês estão entendendo, se está sendo claro isso para vocês, porque para mim é fundamental que vocês entendam. Hoje de manhã eu tive muitas conexões da minha egrégora espiritual para que eu passasse essa informação para vocês dessa forma, para que vocês entendam que tudo está ligado ao apego, inclusive o propósito de vida ou o propósito na vida. Quando a gente está conectado com o nosso propósito de vida, podem vir tempestades, furacões, seja lá o que for, mas fazem parte de um aprendizado para que você use aquilo dali logo lá na frente. Quando a gente está conectado no nosso propósito na vida, a gente não enxerga um dedo na frente do nosso nariz. A gente só enxerga o que a gente precisa, que a gente toca, porque a gente não consegue enxergar o que o universo nos mostra, o que o universo nos traz. A gente não consegue enxergar aquilo que a gente não vê com os olhos do rosto, a gente só vê com os olhos da alma. Então, quando você está envolvido no seu propósito na vida, que são as conquistas, correr atrás... Difícil desapegar das construções que fazemos, das ilusões. Então, eu vou fazer um convite para você, Moni. Eu já ensinei uma ferramenta lá atrás que se chama Ilusão e Realidade. Eu quero deixar aqui, quem quiser dividir a tela comigo para eu explicar ilusão e realidade, porque vai muito além desse movimento que a gente faz no dia a dia. São exatamente essas desconstruções. Ilusão e realidade desconstrói qualquer pensamento seu de apego, tá? Mas isso vai ficar para uma outra aula. Quem quiser participar, depois me manda pelo direct que a gente conversa, porque eu quero ensinar isso ao vivo com alguém que não conhece essa ferramenta. Muito bem, voltando lá, quando a gente não enxerga com os olhos da alma, que é o que o universo tenta nos colocar na frente para que nós possamos entender qual é o nosso propósito de vida, nós só enxergamos o propósito na vida.
correr atrás, as conquistas, as tristezas, os golpes que a gente toma. E esses golpes, muitas vezes a gente sofre com eles e encara como se fossem a última oportunidade que a gente tem e gera um sofrimento e uma angústia, e aí você começa a repetir esse movimento de dor e de tristeza e começa a respingar em todo mundo que está no seu entorno. E o que isso daí está querendo te mostrar? Algo para você chegar e olhar. Isso daqui está me levando onde? Por que eu estou enfrentando isso? Gente, isso é muito sério. Então, às vezes, as pessoas me procuram e falam assim, eu queria saber qual é o meu propósito de vida. Muitas vezes, o seu propósito de vida não é o seu propósito na vida. O que eu tenho encontrado? Pessoas que eu atendo que têm um propósito de vida, que inclusive tem gente aqui que se enquadra nisso, que está assistindo, que tem um propósito de vida, mas na realidade está trabalhando dentro de um propósito na vida. E o que a gente precisa fazer? Reconstruir esse caminho. Identificar qual é o seu propósito de vida e fazer como retomar lá do zero, do começo. Como é que você vai fazer para encontrar e tomar um novo rumo ao seu propósito de vida? Então, às vezes a pessoa vem com o objetivo de trabalhar com psicologia, mas ela está trabalhando numa outra atividade. Eu adoro odontologia, mas eu adoro psicologia, mas eu acabei fazendo odontologia. Mas aí essas clientes dessa dentista, elas vão lá e elas começam a desabafar e começam a falar e começam a conversar e aí essa dentista acaba dando muito mais atenção a essa paciente e aí acaba sendo uma confidente. Manicure também é ótimo, né, para ser psicóloga da gente. E aí a gente acaba observando, né, que movimento é esse? Ou seja, o que ela veio fazer, o propósito de vida dela é o acolhimento dentro da psicologia. E ela faz odontologia. Por quê? Porque ela foi talvez induzida ou, errou no meio do caminho. Por quê? Porque ela começou a fazer alguma coisa que era um propósito na vida dela. Eu quero ser bem-sucedida, ou porque o meu pai é dentista, eu vou continuar o consultório, ele está deixando o consultório. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, a gente faz opções por conveniência. Por aquele momento te sugestionar que a sua vida tem que seguir por ali. Mas e o que está dentro de você? Isso é o que você vê com os olhos da matéria, do corpo. Mas e o que os olhos da sua alma, do seu espírito querem te dizer? Eles querem te dizer uma outra coisa. E você está olhando com a alma? Você está olhando com os olhos do espírito? Você está olhando com a sua intenção interna? Então, a gente tem que ver, né, o porquê que o nosso sofrimento, às vezes, acontece e fica tão latente, a gente fica patinando tanto, patinando. Por quê? Porque a gente está pensando apenas no nosso propósito na vida. Então, meu propósito na vida, eu preciso me sustentar, eu preciso trabalhar, eu preciso pagar a conta, eu preciso pagar a escola do meu filho, eu preciso não sei o quê. E aí, olha, rala pra caramba, sofre pra caramba. E dá o sangue e com muita dificuldade. Por quê? Porque você está no propósito na vida. Se você estiver no seu propósito de vida, a vida ela tende a ser mais fácil. As suas conquistas elas tendem a ser mais fáceis e o resultado tende a aparecer com muito mais facilidade. Ok? Vocês estão entendendo? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Bem claro, é difícil desapegar das construções, é isso mesmo. Vamos ver, alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, então vamos continuar. A missão, como eu estava falando, ela é a nossa razão de ser, ela é a nossa razão de estar aqui. A diferença entre a razão e o propósito, eu acho que vocês já entenderam, né? O que vale é o propósito que o seu espírito vem para realizar. E a sua missão, como você vai fazer aquilo? O que você quer deixar de legado aqui? Como você vai trabalhar esse seu propósito aqui na vida? Então, a Jaqueline tinha um propósito de trabalhar a espiritualidade e passar isso adiante. Isso eu sei que hoje o meu propósito é esse. Gente, eu ralei pra caramba. Foram 11 anos estudando até entender o que eu vim fazer aqui com todos os dons que eu já trazia do meu passado. Então,
na minha infância, eu tinha lá o meu dom de ver passado, as minhas vidas passadas e ver o meu futuro. Então eu achava que aquilo dali era só para mim. Não, era um dom que eu trazia para quê? Para trabalhar no meu propósito de vida. Aí ganhei o Miss, trabalhei com televisão, me tornei uma figura pública. Com que propósito? Para que eu trabalhasse o meu propósito de vida. Só que, olha só que coisa mais louca, como é que o universo trabalha, conspira, né? A nosso favor e a favor dele também. Mas quando a gente está atenta, desperta, com os olhos abertos, com os olhos da alma abertos, para que a gente possa entender as mensagens e receber com atenção aquelas mensagens que o universo está mandando. O tempo foi passando e, de repente, quando eu estava fazendo a Praça é Nossa, eu fiquei 5 anos lá. E, Silvia, eu vou chamar você para dividir a tela comigo. Peraí. Eu passei 5 anos lá. Quando eu estava lá, quando eu saí de lá, de repente, foi quando eu escrevi o livro da Coroa ao Cajado, que eu já contei essa história, já comecei a fazer uma introdução nas minhas vidas passadas e na minha espiritualidade. Quando eu publiquei o livro, na sequência, logo depois, eu saí da praça. E eu nunca mais trabalhei em televisão. Nunca mais. Eu não entrei mais para a televisão. A televisão, para mim, começou a perder o sentido. Por quê? Porque eu comecei a encontrar sentido em algo muito maior. Então, se eu continuasse na televisão, eu continuaria ganhando meu dinheiro, mas não estaria no meu propósito de vida. Estaria com um propósito na vida, que era trabalhar na televisão, fazer lá o meu programa, fazer as minhas coisas. E aí, para mim, me realizaria profissionalmente, mas não me realizaria espiritualmente, porque seria o meu propósito aqui, o que eu vinha fazer aqui. Quando eu comecei a trabalhar o meu propósito de vida, eu comecei a me sentir plena, completa, mesmo não tendo o faturamento financeiro que eu tinha antes. Mesmo vivendo hoje com as dificuldades e com um regime, né, bem raso, bem restrito, financeiro, os meus recursos são muito restritos, mas eu sou muito feliz. Então, hoje eu só faço realmente aquilo que me faz feliz, aquilo que está em comunhão com o meu propósito de vida, porque aí, como eu falei lá atrás, do apego do espírito com a matéria, e o espírito é o que fica, o espírito que é o importante, é para o espírito que a gente tem que olhar, não é para a matéria. Então, se eu estou de olho no meu espírito, o que meu espírito veio fazer aqui, é o que para mim importa. Não importa a Jaqueline, importa quem o espírito que está dentro da Jaqueline, usando esse corpo, essa matéria, para trazer uma mensagem para todo mundo, para trazer uma mensagem para a humanidade, para realizar algo que é maior. Então, o resto, para mim, pouco importa. Não vai me faltar nada, nunca, desde que eu esteja dentro do meu propósito de vida. Vai me faltar, sim, se eu estiver com um propósito na vida, porque a própria espiritualidade, ela te cobra. Aí você começa a patinar, então você encontra dificuldade financeira, você encontra doenças emocionais. Por quê? Porque seu espírito está lá dentro gritando, o caminho não é esse, o caminho não é esse, o caminho não é esse. E vai te fazer voltar para que você tenha a humildade de identificar, putz, eu estou errando em alguma coisa. Onde é que eu estou errando? Então vamos fazer um retrocesso e vamos pensar, bom, se isso daqui está difícil demais para mim desse jeito, então porque não é para ser assim? Quais são os meus dons? Quais são as minhas aptidões? No que é que eu tenho facilidade para realizar? E aí você vai encontrar o seu propósito de vida. Porque nada a gente veio fazer que seja tão difícil para a gente assim. E se a gente parar para analisar que dentro da sua vida sempre tem algo que você tem facilidade, que você tem condições de realizar com o pé nas costas, você pode ter certeza que o seu propósito de vida está ali dentro. Aquilo dali tem como objetivo, aquele dom tem como objetivo para você trabalhar alguma coisa que esteja dentro do seu propósito de vida. Então, virar as costas para essa informação, que é uma informação nata, que está lá no seu DNA do espiritual, é virar as costas, sim, para o seu futuro próspero. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. A Silvia. Você me ajudou a descobrir meu propósito de vida com 64 anos. Ainda tenho tempo e estou me preparando. É isso mesmo. Silvia, você quer dividir a tela comigo? Responde aí. A Laura falou... Oi, Val. A Laura falou, então o propósito de vida é o que você veio fazer.
E o propósito na vida é a ferramenta ou o modo que você vai fazer o seu propósito de vida. Sim, se for olhar dessa forma, sim, você está certíssima. Você conseguiu entender o que é, porque o seu propósito na vida só vale se você estiver realizando o seu propósito de vida. Sim, o seu propósito na vida é o seu propósito de vida. Só que nem todo mundo, é aquilo que eu estava falando, nem todo mundo enxerga dessa forma. Por quê? Porque não olhou para trás o seu propósito de vida. Então, ele não olhando, porque aí vem o apego, né, que a gente já falou. O apego, ele está sempre envolvido em várias questões espirituais que fazem a gente andar para trás. Por isso que é importante aprender sobre o desapego. O desapego é fundamental até para você realizar o seu propósito de vida. Vamos ver aqui, Adriana, você me ajudou a descobrir o meu propósito de vida, tá vendo? Então, e a gente fica mais feliz, né? Oi, Val. Então tá, eu vou dividir aqui com a Silvia, vamos ver o que a Silvia tem para falar com a gente. Vamos aguardar a dona Silvia Renófio. Depois, Val, se você quiser entrar, você me fala. Oi, Sil, tudo bem? Você não Eu não tô, conseguia dividir a tela comigo, então vamos lá, comenta. eu não tô me vendo. É assim mesmo, porque eu não entendo dessa tecnologia aqui. Eu tô Eu te me, vendo, tá todo mundo te vendo. tá ok. Oi, turma. Boa noite, não, ainda é boa tarde. Jaque, quando eu falei para você que você me ajudou, né, a enxergar o meu propósito de vida, foi justamente porque eu não tinha um rumo, né? Eu não sabia o que eu ia fazer da vida, né? Eu estou aposentada, ajudava, eu estava trabalhando com a minha filha, que é médica, e por causa da pandemia não deu mais, acabei ficando em casa, mas como a gente já havia conversado um tempo lá atrás, né? Aliás, turma, esse tempo aí que eu e que a Jaqueline e eu conversamos, foi o ano passado, né, Jaque? E É. eu só vim acordar agora há pouco tempo, tá? Então, janeiro, fevereiro, por aí, foi que eu comecei a me preparar para o meu propósito de vida. Então, foi uma ajuda muito grande. Eu estou, assim, passando a pandemia, estudando praticamente todos os dias. Tem dia que a gente tem que dar um break, tem que dar uma pausa para a cabeça, para a memória de 64 anos funcionar um pouquinho e pegar no tranco, mas está valendo muito a pena. O meu propósito de vida hoje, assim, sem qualquer alusão a ser Deus ou qualquer coisa do gênero, mas eu preciso ajudar as pessoas a se curarem e de uma forma muito gostosa, de uma forma muito tranquila, que é deixando o remédio, né, e tomando chás, fazendo chás. Então, eu já comecei a fazer os meus compostos, né, que é uma junção de chás, e trabalhando bastante com os chakras para mantê-los em equilíbrio. É isso Eu daí, posso, já que eu... eu posso falar um pouquinho da sua história? Sim, claro. Então, a Silvia, quando eu comecei, entrei em contato com a Silvia a primeira vez, foi uma coisa assim muito bacana, porque eu não sabia o porquê que eu tinha entrado na vida dela ou porque ela tinha entrado na minha. Mas acabou nascendo uma amizade muito bacana aí. Um dia ela chegou para mim e falou uma coisa que assim fez total sentido, que eu falei, olha, eu consigo te ajudar. Você quer? Você acredita em reencarnação? Você acredita no propósito de vida? Você acredita que você veio aqui por algo maior? E aí ela falou, acredito. Eu falei, então vamos lá. E aí começamos um trabalho. E aí eu falei, Silvia, você veio para trabalhar com ervas, com chás, você já foi curandeira em outra vida, você já foi xamânica, né? Já trabalhou com xamanismo, então com toda aquela cultura de cura natural, indígena. Então, você tem muito desse conteúdo lá no seu registro acástico, que é aquela caixinha de prosperidade que eu sempre falo, e essa cultura, ela tem que vir para a sua vida porque você veio com esse propósito. Ela falou: não, 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 de jeito nenhum, porque eu não gosto de chá, eu detesto chá, eu não tomo chá, eu não acredito nisso. Não, nem me fala uma coisa dessa. Imagina, eu no meio do mato, com plantinha. Não, não. Eu falei, Silvia, não adianta, isso está no seu propósito de vida. Você veio para fazer isso. E ela falou, Pura não, isso não verdade. combina
comigo, isso não combina comigo. Eu falei, olha, vamos fazer uma coisa, se dá uma chance, começa a ler, começa a pesquisar, começa... Aí o universo começou a jogar um monte de coisa em cima dela, depois você dá seu depoimento. Começou a jogar um monte de coisa em cima dela, de informação, e ela começou a perceber que o negócio estava rondando assim, estava muito claro para ela aquilo, e estava perseguidor, né? Tipo assim, Não, tava, tava me acorda, acorda. esbofeteando, só faltava me esbofetear, né? Que tava caindo tudo na cabeça. E aí, aí ela começou a falar assim, gente, mas realmente, não, espera. E aí a Silvia acordou. Ela acendeu para o propósito de vida dela. E hoje ela está simplesmente apaixonada por essa temática, por esse propósito, porque ela veio para trabalhar com cura e ela nunca trabalhou com cura antes. Então ela estava dentro de um propósito na vida que era casar, ter filho, cuidar de neto, tarará, e ela achou que a vida dela era só aquilo. E eu falei, Silvia, não é, a sua vida vai muito além disso. Você tem que ter uma casa ainda de compostos, de ervas, de coisas, você tem que estudar sobre essa alquimia. E isso daí está dentro do seu registro acástico, aquela caixinha de prosperidade que tem todas as memórias das suas vidas passadas, estão guardadas ali, prontas para abrir essa caixa, e isso daí fazer sentido na sua vida. E aí demorou um tempo, demorou um ano. E aí agora ela não para de estudar, a mulher bebe chá que nem louca, faz experiência com ela, é chá para isso, é chá para aquilo. E aí, Silvia, fala. Você é uma prova viva disso de sucesso, viu? Vou falar mais Essa o quê? transformação. Você já falou tudo e toda vez que você fala eu me emociono porque... Olha lá, ó, você tá tomando chá, né? Hoje eu só tô na água, ó. O meu composto acabou, eu preciso fazer mais. Mas isso tudo é muito importante, gente. Saber o propósito. Eu não sabia o que era isso, propósito de vida, propósito na vida, nada disso. Eu tenho assistido todas as lives da Jaque quando posso, acho que eu já assisti a maioria delas. Então é uma coisa que funciona. E quando a gente tem esse entendimento, quando a gente chega esse discernimento do que é o certo, do que você tem que fazer, é só não duvidar. A gente precisa se entregar, que tudo flui. Eu tenho recebido livros de ervas, ontem mesmo eu recebi um negócio de plantas do mato, alguma coisa assim, porque eu já fiz curso de benzimento. Então tá caindo tanta coisa, meu computador daqui a pouco não dá mais conta de tanto livro que eu já tenho. Gente, eu não entendo muito de tecnologia, tá? Então eu não sei se livro ocupa muito espaço no computador. Mas tem muita coisa para ler, muita coisa para ler, muita coisa para estudar. Então, se vocês sabem qual é o seu propósito de vida, toca o barco, rema, porque você chega lá. Eu vou chegar, se Deus quiser. Eu tenho certeza. Eu quero assistir de pé, aplaudir de pé o seu sucesso. Obrigada. Inclusive, uma coisa até que deixo aqui de exemplo para quem está assistindo, para quem vai assistir esse vídeo depois, assim, o que eu acho muito bacana seu depoimento, porque os vídeos, eles estão tendo poucas visualizações, inclusive por causa do horário, enfim, mas a espiritualidade pediu que eu fizesse dessa forma. Mas os compartilhamentos, eles estão muito grandes, então estão sendo muito disparados, as pessoas estão mandando muito para outras pessoas, e isso para mim está sendo, assim, bastante gratificante. Mas isso tudo, eu quero só registrar uma coisa que também é muito importante. A quarentena, esse isolamento, ele tem esse objetivo, de te trazer de volta para a sua raiz. O que eu estou fazendo aqui? De trazer você a descobrir o seu propósito de vida. Porque você está tendo tempo para resgatar. E esse isolamento, a quarentena, o isolamento, tudo isso que está acontecendo do lado de fora, está fazendo com que as pessoas que têm uma missão maior, uma missão social, algo para trabalhar com o outro, tenham a oportunidade de acordar, de despertar para o seu propósito, para que dentro desse período onde você é obrigado a ficar dentro de casa, até para não se contaminar, se preservar, ter tempo de identificar o que é que eu vim fazer aqui. Se você não sabe, se você está no propósito de vida, é descobrir qual é o seu propósito na vida. E é esse o tempo que Deus está nos dando para descobrir. Então, olha só, já tem mais de 60 dias que você não para de estudar. E eu tenho acompanhado isso. E isso me orgulha muito, porque para quem não gostava de tomar um chá, para quem era totalmente São Paulo, metropolitana total. Imagina mexer com erva, com mato, sabe? Com o cheirinho, coisa desidratada, mexer com, sabe? Com alquimia. Não!
sabe? Então, ver quem você era e ver quem você se tornou, assim, para mim é muito gratificante. Você realmente é uma referência para mim, Silvia. Te Ó, agradeço muito. só para provar, ó, aqui tem chá pra caramba. Eu já tenho 33 saquinhos de chá aqui, cada um deles com uma finalidade. E tem Vamos muito ver, né? chá. A próxima alquimista. Daqui a pouco ela está montando uma loja aí, a gente vai fazer uso dessa, Dessas das ervas aqui. misturas, dessas ervas, desses chás da Silvia. Silvia, obrigada. Muito obrigada mesmo. É Valeu. só, é só apertar o xizinho aqui? É, eu vou apertar aqui também, tá Tá bom? bom. Tchau, Continua aí, turma. não sai não, continua Não, assistindo. não vou sair, vou ficar aqui. Tchau. Tá bom, beijo, tchau. Tchau. Outro, tchau. Olha que legal, tá vendo? Vamos ver aqui. Val, a quarentena me fez dar uns 360 graus na minha vida de vez. Então, Val, tá vendo? Tudo isso daí é o propósito de vida. Então, você acordou para o que você veio fazer. Se as coisas estavam andando numa contramão, num caminho errado, o que que acontece? A gente fica sentindo aquela dificuldade de caminhar, a gente fica patinando. E aí é hora de voltar atrás, que nem a Silvia estava falando, voltar atrás e recomeçar, porque não tem jeito. A gente tem que retroceder, sim. Se está errado, se não é por ali, a gente tem que retroceder e fazer todo o percurso novamente e de uma outra forma. Bom, vamos ver aqui. Adriana, você me ajudou muito a descobrir o meu propósito de vida. É isso aí, gata. Mais alguém quer participar? Minha net está muito oscilativa. Você quer entrar, Val? Vamos lá, eu vou te chamar, a gente tenta. Vou abrir aqui para você, Val. Val. Peraí. Vamos aqui para abrir para Val. A Val não está entrando, então ela deve estar sem sinal mesmo. Laurinha, você quer entrar, contar a sua história? Rosana, você quer entrar, contar a sua história? Eu adoraria que vocês participassem. Alguém quer participar? Ah, tô. Por isso que você não quer entrar? Imagina. Vou tentar de novo, então. Libera aí. Não pode participar. Tá aparecendo aqui para mim que você não pode participar. Não sei o que houve. Cláudia, você quer entrar? Quer falar? Munize, alguém quer falar? Rita? Val tá dizendo para mim que você não pode participar. Eu não sei se você segue a página e tá dizendo para mim que eu não consigo te incluir aqui. A Laura quer. Vamos lá, vamos ver a Laurinha. O que a Laurinha tem para contar? Adicionar a Laura. Estamos aguardando. Não, essa daqui é a outra Laurinha. Oi! Tudo No bom? eco hoje? Oi? Hoje tá fazendo eco? Não, hoje tá bom. Ah, então tá bom. E aí, o que você me diz do seu propósito de vida? Ah, eu digo que assim, depois é esquisito esses negócios, né? Porque assim, a gente sabe das coisas, mas com o tempo dá pra ver que as coisinhas ruins vão tentando fazer você esquecer, porque quanto mais você esquece, pior você fica. E aí, Aham. tipo, nessa quarentena, no começo, eu super esqueci muita coisa. E aí eu tô lembrando, vendo as lives, conversando com as pessoas, assim. E aí, você mesma, né, que falou pra mim sobre meu propósito. E aí, tanto que, por exemplo, hoje eu fiz um negócio que eu nunca fiz na vida, que foi editar um vídeo. E eu gostei muito, sabe? Porque tem a ver com o que eu quero fazer. Tipo, é um pouquinho chato aprender, mas tem coisa que é um pouquinho chata. Mas depois que ficou pronto, eu vi, aí eu falei, gente, ficou muito legal. E eu gostei bastante. Então, às vezes você acha que é um pouquinho chato aprender, mas isso daí já está lá no seu registro da sua memória. E aí você aprende com Uhum. facilidade, entendeu? Ninguém É,
me ensinou a fazer bijuteria, acessório, é uma coisa que tá lá, porque tá dentro do meu DNA espiritual, e isso daí tá dentro do seu DNA espiritual. Então, quando você começa a trabalhar no seu propósito de vida, você começa a perceber todo o sentido que tudo que você faz tem na sua vida. Isso te alegra, deixa seu coração feliz, não é verdade? Sim, sim, muito. Eu desenhava muito antes, mas com o tempo eu fui parando. Aí agora eu tô voltando a desenhar. Comecei a bordar, cara. Quem diria que eu ia bordar? Nunca pensei na minha vida, nunca fiz uma coisa, nunca encostei em uma agulha e agora eu bordo. E é natural seu, que você está fazendo umas coisas muito lindas. O propósito da Laura é mexer com... Explica você o que é que você tem que fazer. Bom, eu acho que é isso, né? Não sei, eu acho que eu entendi. O meu propósito de vida é espalhar luz. E o meu propósito na vida, que é a ferramenta, como é isso, é através de artes, através de animação, de contando história para as crianças, para as pessoas. E aí tipo, antes eu não estava muito focada nisso. Tipo, eu estava focada em fazer filme, tanto que eu fui para a faculdade de audiovisual, mas aí depois eu comecei a falar assim, tá, tô na faculdade de fazer filme, mas eu preciso me centralizar naquilo que eu realmente gosto, que é animação. Então agora eu tô procurando, tô vendo, tipo, aula de desenho que tá dando de graça agora durante a quarentena para ver. No bordado mesmo, já dá pra fazer um desenho, né? Aí você vai melhorando. E um monte de outra coisa. E, tipo, uma coisa que eu percebi hoje também, abriu assim, deu um clique do nada. Foi que assim, eu para eu espalhar a luz, eu preciso estar feliz porque eu gosto de fazer as outras pessoas felizes. E aí, às vezes, eu penso, tipo, é claro que as coisas ruins que nem vale a pena falar, não tô nem falando os nomes porque não agrega, vão mandar imagens ruins na minha cabeça para eu ficar triste, porque aí eu não vou conseguir fazer as minhas coisas. Mas se eu não der bola, se eu falar é um filme, ou é uma história, ou não faz parte de mim, que não realmente não faz, aí eu consigo me manter, e aí eu fico bem, e faço os outros felizes, e aí eu fico feliz. Olha só, eu vou dar um exemplo da Laura, por exemplo. Dar um exemplo da Laura, por exemplo, né? Por exemplo, ela, intuitivamente, ela sabia que ela tinha que trabalhar com arte. Que ela tinha que, de alguma forma, o dom para trabalhar com arte. Então, ela entrou na faculdade de quê? De audiovisual? Audiovisual. Então, quando ela chegou para mim, o que veio? Exatamente uma parte do audiovisual, mas não exatamente aquilo que ela estava fazendo. Então, intuitivamente, ela identificou qual era o propósito de vida dela, que era trabalhar a arte de uma forma que ela acreditou que fosse aquela. Só que o dela é o mimo, é o desenho animado, sabe? São as cores, é um índigo, né? Aquela coisa daquela criança, assim, da criação mesmo e daquela explosão de imagens, de alegria, de luz. Então, o que ela tem que fazer? Mudar o estudo dela, sair do audiovisual para fazer animação. Por quê? Porque é só transferir uma coisa para outra, porque o propósito dela, ela intuitivamente, o espírito dela, a egrégora espiritual dela, os amigos espirituais dela já estavam encaminhando ela para o que ela tinha que fazer. Só que agora, isso era o propósito na vida. Só que agora o propósito de vida dela é trabalhar dentro da animação. Por quê? Porque ela vai conseguir fazer e passar toda aquela luz, aquela alegria que ela veio para passar, para expandir, né? Sim. Você quer comentar mais alguma coisa? Eu acho que. Só que, tipo, eu acho que o propósito de vida acaba chegando de um jeito ou de outro, né? Pra todo mundo. Às vezes, as pessoas. Por exemplo, uma coisa legal que eu. Geralmente, depois que eu tenho conversa com você, às vezes eu tô falando com uma amiga minha, e aí uma coisa que você falou pra mim, eu acabo falando pra elas. E aí elas, tipo, por exemplo, quando eu falei pra você que eu queria mudar de faculdade, né? Falei da possibilidade de talvez estar fazendo uma coisa que não seja o que eu preciso fazer. Aí eu falei com uma amiga minha e ela tá, tipo, ela tá fazendo relações internacionais, sabe? Só que eu nunca vi ela desse jeito.
a primeira coisa que que eu penso quando eu olho pra ela é: essa garota vai fazer moda. E realmente é o que ela sempre quis. Só que ela não faz. Ela não faz por causa dos pais. Aê! Então, aí você tem que mandar ela assistir essa live. Por quê? Porque ela está no propósito na vida, não no propósito de vida. É exatamente isso. Você vê, você está acessando o seu propósito de vida aos 19 anos. A Silvia está acessando o propósito de vida dela aos 64. Não tem idade. A gente só precisa acessar o nosso propósito de vida, que isso vai nos fazer feliz. Ela está fazendo relações internacionais e ela não está feliz com o curso. Por quê? Porque ela quer fazer moda. Mas o porquê que ela está fazendo relações internacionais? Acabei de falar isso lá no começo do vídeo. Por quê? Porque são pais, tios, avós, sei lá quem, sempre induzem. Aquela coisa: ai, mas moda não vai dar dinheiro, mas não é carreira. Exatamente. Sei lá o quê. E de repente, se ela for uma inovadora em alguma coisa dentro do universo da moda, ou com tecido, ou com estampas, ou alguma coisa assim, ela traz. Exato. Não, então, eu falei pra ela assim, não vou expor o nome dela, né? Porque, claro. Né, mas eu falei pra ela assim: amiga, você me fala assim, ela falou assim: ah, mas eu posso trabalhar dentro da moda, só que com assessoria. Aí eu falei assim: você se imagina sentada numa mesa, atrás de um computador, olhando todo mundo fazer o que você gosta e você só administrando? Sabe o que ela me falou? Ela falou: eu prefiro morrer. Tá vendo? Aí a pessoa fica doente emocionalmente. Por quê? Porque ela não está realizando aquilo que ela ama fazer, aquilo que ela veio fazer. Porque, volto a repetir, todas essas informações estão naquela caixinha de registro acástico, que é a caixinha de prosperidade da pessoa. E já tem aquelas informações que ela tem que acessar para trazer para essa vida. Então, o que acontece? Se você não tem essa condição de realizar aquilo que você veio fazer, você fica frustrada. Então, você está com um propósito na vida, que é trabalhar, ganhar dinheiro, casar, ter meus filhos e tal, mas nunca vai fazer a coisa que ama. Por quê? Porque não está acessando o propósito de vida. Está no propósito na vida. É isso aí, menina. Adorei. Muito legal mesmo. Então, Bruninha, ou Bruninha, ou Laurinha, é porque eu tenho uma Laura, né? Então eu fico na Bruninha e na Laurinha. Então, Laurinha, entendi. Olha, muito obrigada pela sua participação. Bom, agora a Val então pediu para entrar. Vamos ver o que ela vai participar. Não, claro, vai lá. Até o final. Beijo, gata. Não, vou assistir tudo. Tchau, Jaque. Beijo. Tchau. Vamos ver agora a participação da Val. Ah, Val, então pronto, agora vai. Pelo celular vai, vamos aguardar a Val. Ela tá entrando. Legal isso, né? Não importa a idade, gente. O que importa é acessar o propósito de vida. Não importa se você tem 60 ou se você tem 20. Oi, querida. Tudo Oi, ó, Toquinha, ó. Gente, que lugar frio que eu tô, pelo amor de Deus, nossa. Então, querida, eu tô aqui na minha loucura de vida e tentando. Eu falei, deixa eu entrar na live da Jaque, dar um oi pra ela, pelo menos, né? Nas minhas negociações, as coisas de louco. E você então, o que você quer saber? Propósito de vida, né? Eu tô tentando, né? O que é bom falar pro povo? Então, não, eu quero que é saber bom. porque o objetivo, o nosso objetivo maior é acessar, é alcançar o nosso propósito de vida. Então, o nosso propósito de vida é aquilo que a gente veio fazer, que já estava acordado lá no plano espiritual, quando você vem. A Berla entrou agora e ela trabalha com moda. E ela é uma pessoa super feliz também, Berla. Se você quiser dar aqui o seu depoimento. E a Munize também me alinhando com o meu, graças a Deus, graças a você aos 36 anos. Então, Munize, peraí que eu vou te chamar aqui depois da Val. Então, acessar realmente, é você arrumar, realinhar a sua vida, né? Recalcular a rota, porque às vezes dentro do sofrimento, no seu caso, né, a sua prosperidade, ela vem quando você se torna uma pessoa feliz e dentro do seu propósito de vida. E você está alcançando isso tudo agora, porque você inclusive está vendo a quantidade de ações que estão acontecendo na sua vida, as portas elas vão se abrindo a partir do momento em que você encontra, né, se encontra de frente ao seu propósito de vida. Eu acho engraçado ela comentar, porque eu quase fiz moda, mas isso até coloquei nos anos 90, imagina, né? Aquela fase da gente de estar na moda e querer entrar na moda, mas
por N questões, eu fui fazer comunicação, publicidade, que era onde dava um pouco mais de dinheiro e estava muito pouco ligado à moda, né? Bom, o que você colocou na questão do propósito de vida, para mim é muito forte, porque envolve diversas questões, né? Envolve minha vida pessoal, espiritualidade também, principalmente, né, Jaque? A minha espiritualidade e a minha missão de vida, né? Eu acho que no meu caso, ela vai um pouquinho além até, porque a gente tem aí talvez uma... Como que eu vou colocar? Estou tentando achar o termo certo aqui antes de entrar. Temos sinergias de energias, digamos assim, né? Temos aí talvez uma missão muito peculiar. Eu fugi muito disso, você sabe, desse meu propósito, dessa minha missão, digamos assim, mas chegou num ponto que não dá mais. O Né? universo O espírito falou, vai, ou a gente te traz de volta. Simples assim, né? Então, para o pessoal entender um pouquinho rápido, eu tenho uma questão crônica de saúde, justamente por fugir desse meu propósito, né? Acabei ficando doente porque eu fui fazer as vontades dos outros, né? Cuidar dos outros e deixei meu propósito, minha saúde, minha vida de lado. Então aí eu cheguei na dona Jaqueline Meireles no início do ano e ela me deu um chaculejão, bem daqueles, enorme. Desculpa, eu tô falando, eu tô tomando um cappuccino aqui. E tô sem voz já, que foi o dia inteiro trabalhando já. Mas assim, eu cheguei na Jaqueline mais ou menos em janeiro desse ano, dezembro de 2019, início desse ano, extremamente fragilizada, extremamente fragmentada, destruída. Essa é a palavra. Então a Jaque, ela me deu um up impressionante, gente. Assim, não estou querendo fazer marketing nenhum, não há necessidade disso. Jaqueline tem um nome bacana, é uma pessoa sensacional, mas eu sou meio suspeita de falar dela hoje. Então, assim, eu tenho 46 anos, né? E eu vejo que quando a gente se depara com pessoas que tenham basicamente o mesmo propósito de vida e missão, a espiritualidade fala, acorda, minha amiga, acorda. É simples assim. Então, meu propósito de vida e missão, ele está muito pautado no que Deus quer, né? No que Ele pediu para eu fazer. E não adianta eu fugir disso. Então, eu estou me resgatando, já que está sendo fundamental nesse resgate, nesse meu apoio, né? Em prol de mim mesma, para que eu possa ajudar outras pessoas. Para o pessoal entender que eu não vou querer me estender muito pelo tempo, eu tenho uma startup hoje com foco na saúde da mulher, mas eu estava pregando ao vento, né, Jaque? Falando de coisas que eu não estava fazendo comigo mesma. Então não adianta nada a gente fazer nada se a gente não tiver íntegro. Então eu precisei me resgatar, estou precisando me resgatar, me deixar firme para eu poder disseminar o que eu faço para outras mulheres. Depois eu coloco o link aí da minha startup para vocês verem. E assim, tem sido impressionante esse saculejão, essa sacudida, gente. Muito bacana. Então, acho que é isso que eu acorda, tenho para né? passar. Propósito de vida acorda a gente. É diferente do Pois propósito é. na vida. Às vezes a gente tem um propósito na vida, Uhum. mas não sabe nem qual é o propósito de vida. E é bem isso Eu mesmo, chamo Val. além, eu não falo só de propósito, eu chamo de missão mesmo, já que eu acho que o A missão, propósito a gente tem uma coisa mais terrena, né? não, E acho que a missão é uma coisa a mais. no começo eu estava explicando o que que é propósito e o que que é Uhum. missão. O propósito de Eu não vida, peguei essa parte. no comecinho eu abri explicando. O propósito de vida Uhum. é aquele registro que o seu espírito tem que você vem realizar aqui. É o seu propósito de vida, já está no seu Uhum. DNA espiritual. Você veio para aqui para fazer alguma coisa. A missão é como Uhum. você vai realizar aquilo que você veio fazer. Então, o meu propósito de vida é trabalhar a espiritualidade, trazer luz à humanidade. O meu, Jaqueline.
Minha missão, como é que eu vou trabalhar isso? Que forma eu vou fazer isso? Se eu sei que eu tenho que fazer isso, como é que eu vou fazer? A minha missão, então, é trazer luz. Eu sei que o meu propósito é trazer luz e a minha missão, como eu vou trazer essa luz? Como eu vou trazer essas informações? Como eu vou trazer esse conhecimento? Entendeu? Aí é a minha missão. Se é através de rede social, as minhas ações é que determinam como é que eu estou direcionando a minha missão, entendeu? Tá. Então, é isso aí. Entendi. Querida, então, uma Bom, linda missão então tá para bom. você dentro do seu propósito de vida. Estamos juntos. Muito obrigada. Estamos juntas. Beijo, Beijinho. obrigada. Fica com Deus. Tchau, tchau. Nada. Vamos chamar aqui a Monize. Monize, eu vou te chamar. Se você não quiser, se recusa, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que a Monize vem falar pra gente. Ela é uma menina incrível, maravilhosa. Tem um propósito de vida lindo. Oi! Tudo bom? Tudo, e você? Tudo bem também. E aí, o que você me conta? A gente nem tem muito tempo, Moni, mas eu quero te escutar. Como é que você tá? Então, tô ótima. Consegui achar um caminho para unir as minhas profissões tão diferentes, né? Você Porque. quer comentar? Dá tempo de você comentar rapidinho. Então, vou Que era comentar pra você rapidinho. a sua missão na vida e o que se tornou a sua missão de vida? Eu sempre quis ser piloto, sempre quis voar, mas isso sempre veio com um sentimento estranho, ruim. E aí eu fui fazer o curso de piloto. Primeiramente, eu fui fazer o curso de piloto com 17 anos, comecei, não deu certo. Fui fazer uma faculdade de biologia. Durante a faculdade só pensava em ser piloto. Mas assistia às aulas da psicologia e amava. E era assim, natural. A psicologia fluía, mas eu queria ser piloto. E aí, e aí fui trabalhar na aviação. Depois, com 25 anos, comecei de novo outras faculdades para ser piloto. Me formei, fui voar, entrei na empresa aérea e virou um pesadelo. Tá vendo? Minhas noites eram assim, chorando, porque eu amava eu amava aquilo, mas de alguma coisa, mas eu sentia que tinha alguma coisa errada. E chorava, mas ao mesmo tempo amava, e aí deu tudo errado, assim. Acabei sendo demitida, fui reprovada numa prova, sendo que eu era boa, eu fazia direitinho, mas não fluiu, não deu certo. E por muito tempo eu sofri porque não deu certo, eu não consegui entender o porquê que não deu certo. E aí eu fui fazer psicologia, porque era outra única coisa que era natural para mim, que eu gostava. E aí só que mesmo durante a psicologia eu estava sofrendo ainda quando eu te procurei, porque eu não conseguia entender deixa eu colocar aqui, senão vamos ficar sem bateria. Só um minutinho. Tá. Eu não consegui entender o porquê de eu não conseguir largar a aviação. E aí você me ajudou a encontrar esse propósito. E hoje eu estou assim, escrevendo loucamente, já estou na página 45 de um trabalho de pesquisa sobre a depressão em pilotos. Ai! Eu entendi que, assim, exatamente naquela a época que eu trabalhava de madrugada, ia voar, fazia simulador de voo de madrugada, e aí eu descobri que o piloto passa por um problema de fadiga que afeta o sistema neurológico, e eu acredito que ajude a desencadear a depressão, então eu estou fazendo essa pesquisa, estou na página 45 já, vai ser meu tema de TCC, já tenho professores que estão dizendo que eu posso já partir para um mestrado com esse tema. Incrível. E assim, surgiu o tema. Então, o que você tinha antes? Nosso tempo está acabando, a gente tem só um minutinho. O que você tinha antes? Você estava com um propósito na vida que era ser piloto, mas o seu propósito de vida era ser psicóloga trabalhando dentro da aviação. É a mesma coisa, você estava dentro da aviação, só que você estava num caminho errado. E o que foi feito com você foi dar um direcionamento para o seu propósito de vida. Porque
você identificava aquela familiaridade com a aviação, por conta de vidas passadas, que aí é a sua história, que é pessoal. E aí, essa memória veio para essa vida, você se sentia familiarizada com tudo isso, só que o seu direcionamento era outro, não era ser piloto, era ser psicóloga dentro da área da aviação. Monize, e trabalhar com eles. E trabalhar com eles, do lado de cá, né? Do lado de trás. De trás. Querida, parabéns, muito obrigada. Obrigada. A gente se fala que eu quero saber mais, tá bom? Com certeza. Então, nosso tempo aqui tá... Beijão, gata. Obrigada. Beijão, obrigada. Nosso tempo aqui tá acabando. Eu tô, assim, super feliz. Cada dia mais as pessoas têm participado. Gratidão a todos vocês que estiveram comigo. A live vai ficar no IGTV. E se vocês têm familiaridade com esse assunto e quiserem compartilhar, por favor, passem adiante. Até a próxima.